dúvidas na relação da guarda compartilhada. Sobre isso, a gente conversa agora com Leonardo Marcondes, que é advogado de direito da família. Leonardo, muito obrigada por nos atender. Muitas pessoas, inclusive, têm dúvidas do que de fato é uma guarda compartilhada nesse momento, já que a justiça vai também se aprimorando com a realidade das famílias, né? Bom dia. Bom dia, Patrícia. É sempre um prazer estar falando para essa audiência maravilhosa da Band News. E sobre a guarda compartilhada, é um momento importantíssimo para a gente estar falando a respeito do assunto, porque é justamente no final do ano, quando a gente tem diversos conflitos sobre decisões e até mesmo sobre a convivência com os filhos em função das festas de fim de ano. A gente tem que primeiro separar guarda de convivência. Guarda é o poder decisório na vida dos filhos. Ou seja, escolher onde ele vai estudar, quais serão os valores introduzidos a ele, qual vai ser o médico dele, escolher também as companhias, são essas decisões do cotidiano e da formação de um filho. Agora, a convivência é o direito de estar com o filho, não só fisicamente, mas também pode ser através de uma videoconferência, através de uma ligação. Existem várias formas de convivência que podem se adaptar conforme a questões geográficas. Por exemplo, os pais moram em estados diferentes, países diferentes ou cidades muito distantes. Então, você pode, às vezes, estabelecer um regime híbrido entre a convivência física, estar presente de fato fisicamente, ou estar presente através dos meios digitais ou por ligação. Nesse momento, Patrícia, a gente tem que falar a respeito disso, porque muitas vezes, não tendo um regime estabelecido, as pessoas ficam na dúvida como deve acontecer na época dos feriados. Primeira dica, o bom senso sempre deve prevalecer. Exatamente, né? E como é que se faz quando um dos lados, né, existe essa guarda compartilhada? Metade do tempo fica comigo, a outra metade, mas aquela outra metade não tem condições, né, de receber as crianças ou de dar a atenção que deveria dar durante o seu período. Então, Patrícia, quando um dos pais vai exercer a convivência, ele tem que ter todas as condições para poder exercê-la. Ou seja, ele tem de ter um ambiente para poder receber o filho, ele tem de ter roupas para receber o filho, medicamentos, brinquedos e toda uma estrutura para que o filho não tenha uma quebra no seu padrão de vida e nos seus costumes. É claro que nem sempre isso é possível. Não sendo possível, é importantíssimo que a convivência seja regulamentada no Poder Judiciário, porque o juiz ele vai conseguir analisar a condição daquela família e a condição individual de cada um dos pais e também a responsabilidade que cada um deles tem no momento da criação do filho, no momento em que está com o filho. Verificando que um dos pais não consegue cumprir com essas condições, a convivência ela pode ser restrita, ela pode ser estabelecida de uma forma, sem o pernoite, por exemplo, passando o dia. Às vezes eles têm um momento de convivência em um shopping, em um momento de lazer, mas a criança retorna para casa, às vezes, para poder estar ali dormindo na casa da mãe e tendo seu momento de convivência em um segundo momento com o pai. Nas festas também pode acontecer a mesma coisa, apesar do que a gente vê comumente são os feriados alternados. Passa o Natal com um, passa o Réveillon com o outro e às vezes em questão de distância se divide as férias meio a meio. Em um ano passa Natal e Réveillon com um e no outro ano passa o Natal e o Réveillon com o outro dos pais. Geralmente é assim que se faz o arranjo de visitas dos filhos. Quando isso não é decidido, acertado pacificamente, como é feito, então? E aí, Patrícia, excelente pergunta, porque a gente cai numa situação em que você tem essas festas de fim de ano e, ao mesmo tempo, você tem o recesso judicial, que te impossibilita de tomar qualquer medida judicial, porque os prazos processuais estão suspensos. O que é recomendado fazer nesse caso? Como eu disse no primeiro momento, estabelecer um bom diálogo. Se aquelas pessoas não têm um bom diálogo, estabelecer terceiros para poder fazer essa comunicação. Mas caso não seja possível, aí você pode registrar alguma eventual irresponsabilidade ou descumprimento do que a gente vê como razoável. Por exemplo, ambos os pais moram na mesma cidade e aí um deles está impedindo que o outro tenha convivência no momento do final do ano, restringe qualquer acesso e comunicação com o filho.
Nesse caso, você pode registrar um boletim de ocorrência, registrar mensagens no WhatsApp, demonstrando e cobrando, falando, olha, eu quero ver fulaninho, eu quero participar, eu quero estar com ele, e mostrando essa negativa. Porque assim que o Poder Judiciário retornar, você vai pedir para que seja estabelecido esse regime de convivência e também para que seja aplicada uma multa em caso de descumprimento, em função desse histórico que já aconteceu da restrição da convivência. Lembrando que restringir a convivência de um dos pais pode até mesmo acarretar em situações de alienação parental, que tem consequências gravíssimas. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigada por esclarecer as nossas dúvidas aqui no Manhã Band News. Até uma próxima. É um prazer estar aqui com você sempre, Patrícia. Uma ótima semana. Obrigado. Obrigada.